Olá, meu caro ouvinte, meu caro irmão, quero agradecer a Deus e agradecer a todos vocês por vossa audiência. Está no ar mais um programa Altar em Chamas. Um programa feito com muito temor e temor perante o Senhor. Uma palavra de Deus para a sua vida está prestes a surgir no seu coração a partir deste momento. Curtam e compartilhem. Que Deus vos abençoe e que você receba uma palavra para a sua vida hoje. E nós já vamos entrar na palavra de Deus. Abra sua Bíblia, por favor, Atos dos Apóstolos, livro escrito pelo médico amado Lucas, que não foi apóstolo, mas que endereçou uma carta ao seu amigo Teófilo. Capítulo 8, Atos 8, verso 9 a seguir. Um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando a todo o povo de Samaria. E ele lhe dizia ser muito importante. E todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: este homem é o poder divino, conhecido como grande poder. E eles o seguiam, pois ele os havia iludido com sua mágica durante muito tempo. No entanto, enquanto Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto homens como mulheres. E o verso 13 do capítulo 8 de Atos diz: o próprio Simão também creu e foi batizado, e seguia Filipe por toda parte, observando, maravilhado, os grandes sinais e milagres que eram realizados. E o versículo 14 diz: os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. E este, ao chegarem, oravam para aqueles que recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Então Pedro e João lhe impuseram as mãos e lhe receberam o Espírito Santo. Vendo Simão que o Espírito Santo era dado com imposição de mão dos apóstolos, ofereceu-lhe dinheiro. E o versículo 19 de 8 disse: dei-me também esse poder para que as pessoas sobre quem eu impuser as mãos recebam o Espírito Santo. Pedro respondeu: pereça com você o seu dinheiro, pois pensa que podes comprar o dom de Deus com dinheiro. Palavra de Deus ao nosso coração. Meus amados, o motivo de eu estar pregando esta palavra hoje foi inspirado através de uma simples irmã que me convidou para ir numa igreja onde estaria um pregador que tinha poder para conhecer o número da minha identidade, saber a placa do número ou o número da placa do meu carro. Meus queridos, isso me fez pensar como pessoas podem dar crédito a homens que se dizem de Deus, a usar truque de ilusão. O que é isso? É fazer alguém acreditar no que não é real, com promessas infundadas. Um verdadeiro enganador, trocando a aparência do real por uma ideia falsa. São praticantes que estão com o coração cheio de maldade e malícia, e fazendo com que pessoas simples, até dos mais complexos, creiam piamente nos seus poderes sobrenaturais ou paranormais. É sobre isso que eu quero dizer. Quantos e quantos estão sendo confundidos por isso? Estão se perdendo, saindo do verdadeiro evangelho. E como eu sempre tenho dito,
É preciso ter ensinamento, consagração, buscar o Senhor, conhecer Deus por dentro e parar de ouvir fábulas. É isso que acontecerá nos últimos dias. Muitos estarão acreditando em fábulas feitas por técnicas humanas. É isso que Simão fazia naquela época. Ele fazia suas mágicas, as suas feitiçarias. Você pode entender aí em Atos 8, verso 9, que ele impressionava todos que moravam em Samaria. Era algo espetacular. Todos estavam focados em Simão. Até então que chegou em Atos 8:10, dizendo a tal ponto que esse homem tinha poder divino e era conhecido como grande poder. Quantos, para ser grande, cria status enganosos? E nós precisamos estar atento a cordeiros sendo devorado por lobos devoradores, que enganam a muito e se auto-intitulam servo do Deus verdadeiro, com técnicas, estratégias, com métodos para iludir os seus. Queridos, pessoas com fé confusa, que vive numa região chamada Samaria, que tinha de tudo, uma mistificação de crenças, religiões, adversas, como diz alguns, todo junto e misturado. Na verdade, neófitos que estavam com seus espíritos perturbados. E quando surge uma inovação, então correm para tal, procurando aquilo que possa satisfazer o seu ego e a sua alma. É isso que fazia com que Simão tivesse todo o foco voltado naquela província Samaria, ou na cidade, que na verdade se tornou um centro, quando Israel foi dividido em 2 reinos, e era tantos estrangeiros trazendo tantas coisas, que começou a confundir a fé do povo. Eu posso dizer que o Brasil está vivendo isso, uma Samaria atual, devido a misturas de povos. Trouxeram os seus rituais, as suas religiões, de cidades, ou melhor, de suas nações, de seus berços. E aí, eu fico perguntando, meu Deus, por que tanta gente corre atrás disso? São multidão, pessoas mudando de igreja, porque podem, aleluia, ver algum movimento, as águas se movendo e todos correm para lá. Não sabe para onde estão indo. Ah, meu Deus, são como os caminhantes errantes e perdidos. E vou dizer uma coisa, muitos dentro das nossas igrejas estão iludidos, perdidos, misturando fé com crendices e dogmas, tão distantes uns do outro que trazem confusões. E já não consegue mais tomar nenhuma decisão. A essência que Jesus produziu dentro deles estão morrendo. Não consegue discernir o verdadeiro do falso. Oh, meus amados, que esta mensagem seja de alerta para ti. Amigo, tome uma posição. Você é de Jesus. Você é do Evangelho de Filipe. Filipe, cujo o tema principal era Jesus Cristo, aquele que morreu numa cruz para salvar. Aleluia! Se você faz parte do Simão, o ilusionista, então tome posição. Se você está tentando manter o seu nome e está tentando receber de Deus um poder divino, cuidado. Quanto se levantou e disse que foi Deus que lhe chamou para esse fim? Na verdade são chamados, mas ainda não se converteram. Usam técnicas humanas para enganar a muitos e, na verdade, acabam sendo enganados. Como a sua plateia, que saíram de uma congregação, lá estava Simão com aquela multidão de pessoas.
Mas quando o evangelho chegou, louvado seja Deus, Deus, aleluia, ela entra com intervenção. Deus sempre traz o genuíno. Deus sempre expulsa os feiticeiros, mágicos, e aqueles que são impuros não ficarão nas congregações do justo, diz a palavra. E começou a realizar milagres. Filipe, com sua palavra poderosa, vinda do céu, começou a fazer algo tão extraordinário que chamou a curiosidade do povo que se via ou seguia Simão, o mágico. E até Simão, a Bíblia enfatiza que se converteu. Ou melhor, aceitou e creu na palavra do evangelista Filipe. E até se batizou. E amigo, quanto Simão mágico existe dentro da nossa igreja, da igreja de Jesus Cristo? Sim, acontece. Creem em Deus, batizam, mas continuam o mesmo. Você está entendendo isso? Não consegue largar suas práticas. Trouxeram junto de si a bagagem de Samaria. Não muda por dentro. Estão esperando uma oportunidade para entrar em ação, porque só pensam no seu ego. Um cara que vivia no meio da confusão começa a devorar aqueles que são incultos. E não muda o seu caráter, muda o seu caráter, o seu modo vivente. Eu sei que as maiores lutas não são aquelas que você tem que enfrentar, o que o Evangelho diz. Você não tem que estar todo dia na igreja, mas as lutas mais incessantes e brutais acontecem dentro de nós. Pessoas que não são firmes, pessoas que os seus ideais não estão estabelecidos, ficam fáceis de ser iludidas, que procuram bênçãos que lhe favorecem, que procuram estar na fila daqueles que querem receber. E quantos magos, ilusionistas, quantos enganadores estão levando a muitos, e estão frustrados, desanimados e iludidos dentro do evangelho puro. Mas pastor, eram todos que seguiam esse homem lá em Samaria? Não é possível. Meu amado, se tem uma coisa que eu nunca acreditei, foi na multidão. Eu nunca criei multidão. Tome uma devida atenção no que eu vou dizer. Multidão não é sinal de aprovação de Deus. Ouça-me, uma igreja lotada de gente não é sinal de aprovação de Deus e nem fidelidade da palavra. Um exemplo disso: Paulo naufragou, parou na costa de Malta, foi pegar uns gravetos ou lenha para acender um fogo, e a Bíblia enfatiza que uma cobra peçonhenta o picou. O que o mesmo povo disse? Esse Paulo é um amaldiçoado, mal saiu de um naufrágio e já é picado por uma cobra. Deus está querendo matar esse Paulo. E o mesmo povo que esperava ver Paulo morrer com a picada daquela cobra venenosa, viu que Paulo não morreu. Então a mesma multidão confusa disse: olha, esse homem é de Deus. Você entende isso? O mesmo que abriram um espaço tremendo lá naquela estrada de Jerusalém, no momento triunfal da entrada de Jesus, era a mesma multidão que gritou: crucificam! É por isso que eu não acredito nisso. Meu amado, você tem a palavra de Deus, aleluia, escrita dentro do seu coração. Multidão não tem experiência, não tem inspiração. As multidão vão com a onda. Por isso dizem por aí: multidão atrai multidão.
a curiosidade. Por quê? Porque se muitos estão lá, é porque algo eles estão recebendo, e eu também quero receber. Multidão não tem piso nos seus pés. Estão, na verdade, buscando algo. Na verdade, não tem uma fé genuína. Estão buscando algo para saciar a sua vida, para ter um bem-estar. Uma certa feita, Jesus disse: vocês às vezes me seguem porque eu dou pão para vocês comerem. Quando ele acabara de fazer o milagre da multiplicação do pão, o povo comeu e indagou: vai ter uma padaria no deserto. Todo dia nós vamos ter o que comer. Já, aleluia, esse Jesus veio matar a fome de todos. É o final da fome. E na verdade não entendia qual a missão de Jesus. Dentro do ciclo do Senhor e dos seus discípulos, mas estavam iludidos. No outro dia procuraram Jesus. E cadê o nosso pão? Nem Jesus estava lá. Jesus estava atravessando o mar para o outro lado. E aquela multidão então corre atrás desse Jesus que lhes dava um pão. Pão que abastecia o seu ventre, os seus estômagos. E Jesus uma hora disse: olha, eu sou o pão vivo, contente com isso. Meu reino não é comida e nem bebida, mas é aquele que faz a vontade de Deus. Sabe o que a mesma multidão fez? Disse em espanhol: adiós, muchacho. E foram embora. Por que acontece isso, pastor? Porque a multidão sempre vai aonde lhe oferece mais, cheias de interesse. Quando você ora, eu vou te dar um exemplo. Quando você ora para Deus dar uma bênção, a fila nas igrejas ficam enormes. Mas quando você convoca alguns para orarem, são alguns. Quando você profetiza vitória, esticam-se as filas. Mas quando você, aleluia, exorta o povo a se derramar perante o Senhor e renunciar a si mesmo, então são poucos. A fila some. Você entende isso? Interesse, não compromisso. Era isso que estava acontecendo num Simão que era admirado por toda Samaria, mas que na verdade agora era um crente. Era um crente. Ele cria, ele foi batizado e estava lá no meio da igreja de Jesus Cristo. Ele estava aos pés de Filipe, o evangelista, observando tudo. Só que Filipe apresentava Jesus e Simão queria apresentar ao povo que ele era o grande poder. Filipe, Deus que era para todos, Deus era para todos, e Simão, que tinha para ele. Quantos manipulando e iludindo o povo, enganando a muitos, formam suas igrejas, transformam esses gurus, se transformam em gurus envaidecidos e poderosos, possuem muita popularidade. Eles normalmente crescem onde a fé se mistura, onde a fé se torna opaca e confusa. Quantos pregando Jesus, dizendo que é de Deus, mas pregando um Jesus recortado? Você entende isso? Aquele Jesus que só cabe na teoria deles. Pega os 4 evangelhos sinópticos de Jesus e fazem o 5º evangelho deles. Fica em suas cadeiras, em seus tronos, altos se promovendo. É igual Simão fazia em Atos 8, verso 9. Ele se dizia ser muito importante. Olha, eu sou aqui o bom. Em Samaria eu tenho poder. Vem a mim e eu falarei com Deus e Deus resolverá o problema. O foco não é Deus, o foco é Ele. Mistura heresia com fé verdadeira.
E quantos se intitulando altos deuses, apóstolos de segundo escalão, estão até colocando, já vi agora nos Estados Unidos, uma igreja que deixa a cadeira central do púlpito para o anjo de Deus sentar. Quer dizer, ele está perto de Simão, eu tenho poder aqui também. O sangue de Jesus Cristo tenha poder, e que essa Samaria termine e comece a entrar o poderoso e genuíno evangelho. Eu sei que o evangelho machuca, ele traz cicatrizes. Aleluia! Para de querer ser um recebedor de bênção. A Bíblia diz que o verdadeiro homem de Deus é aquele que dá a vida a si mesmo para Deus. Esses ilusionistas mágicos tentam atrair a multidão para si mesmo, para provar que eles têm Deus na vida, um Deus com letra minúscula. E sabe quem são essas multidões? Multidões de avarentos, que não herdarão o reino do céu, porque a avareza não entrará. Querendo bem-estar, muitos prometem riqueza, acabou-se o sofrimento, a cruz. Muitos estão oferecendo cura. Olha, vem para cá que aqui tem cura. Vem para cá porque aqui tem prosperidade. Vem para cá porque só essa igreja salva. Simãos mágicos da vida, que alto se promovem sobre suas artimanhas. E a multidão como meninos inconstantes, neófitas e neácios, acompanham. Glória a Deus, Deus está entrando em Samaria. É preciso mudar. É preciso mudar. A feitiçaria tem que sair. Quando Deus entra, o demônico da mágica tem que sair. Quando Deus entra, a mistura começa a dissipar. Através de um homem chamado Filipe, o evangelista. Satanás gosta disto. Enganar o povo, iludir o povo, confundir o povo. É a sua função, matar, roubar e destruir. Lembra da Bíblia? Eu fico imaginando, cadê aqueles terreiros de macumba que a gente via em tantos lugares? Cadê aqueles focos de magia negra que a gente ouvia as vozes? Cadê aqueles pontos de bruxaria? Sabe onde estão, meus amados? Infiltrado dentro do nosso meio. Pensamos que terminou, mas não. Isso veio lá do tempo dos faraós, onde existia mágicos, magos. Tudo isso para tirar a atenção de um evangelho puro, arrastar a multidão para o caminho largo. E lá estava Simão, colado com Filipe, aos pés de Filipe. Creu, batizou, mas o seu interior, só quem revela é o Espírito Santo. O engano não permanecerá por muito tempo. Deus intervém e pode pôr fim nos mágicos, nos ilusionistas, nos feiticeiros, se eles não se arrependerem. O diabo age como se fosse Deus. Você entende isso? Lembra do apóstolo Paulo, lá em Filipos? Aquela adivinhadora do futuro. E era do futuro, viu? Não são pessoas que vão profetizar o que você já passou. Assim é fácil, principalmente com a tecnologia que nós temos hoje. Orkut, Facebook, todos vão conhecer o seu passado. O que está acontecendo hoje é que a vida do ser humano está sendo exposta para todos verem. Então, meu irmão, pare de ser iludido, ser confundido. Saiba discernir a glória de Deus dos truques de mágica e feitiçaria que estão acontecendo por aí. Abre as tuas vertentes, recorra a Deus e pede sabedoria do céu.
inspiradores gospels, que estão falando coisas santas através da boca do demônio. Demônio sempre vai dizer: olha, eu sou um anjo, eu sou um espírito de luz. Ele é mentiroso, enganador. E eu já disse que o pai não vai cuidar de filhos enganadores e mentirosos, de filhos mimados. Deus quer filhos tocados pelo Espírito Santo, pessoas cheias do Espírito Santo, como Filipe, Pedro e João, que realmente aceitaram um genuíno evangelho. Pregar Jesus Cristo, Filho de Deus, que é amor, paz, misericórdia, aleluia, e justiça. É o evangelho que desbarata toda essa artimanha, a prática do mal, que está acontecendo hoje em tantos púlpitos de tantas igrejas. Mas chegou em Samaria Jesus Cristo através de um homem chamado Filipe. E a alegria veio, o batismo veio, a transformação veio, a mudança veio. Aonde Jesus chega, não tem para ninguém. Mentirosos e enganadores vão cair, vão ser expulsos para as trevas exteriores. Quando Simão crente viu Pedro e João, aí chega o pastor, e eu gosto disso. O evangelista só lança rede e arrasta tudo quanto é coisa nela. Mas na hora de cuidar, na hora de criar os filhos, é o pastor e o evangelista. E chega lá, aleluia, pastores como Pedro e João. Simão estava trazendo as coisas dentro do coração de Samaria. Pode isso, pastor? Dentro da igreja, onde tem um espírito revelador? Sim. Lembra de Judas? Estava ali, aos pés de Jesus Cristo, fundador da igreja. Amigo, no meio do jardim tem sempre ervas, espinhos, todo trigo tem joio. Foi Filipe que plantou, ele era o evangelista, mas quem regou foi o pastor, o cuidador. É Deus que dá o crescimento. Está me ouvindo? É Deus que dá o crescimento. Pare de se vender para ver a sua igreja crescida em quantidade numerosa, com multidões. Inventam de tudo, porque os outros estão fazendo, eu também vou fazer. Tem coisa que pode estar acontecendo agora e ter sucesso, mas o final dele é terrível. Estão levando como um líder perdido, um povo perdido. Um líder segue, guiando os outros cegos. E Simão estava agora diante do pastor Pedro. E eu amo Pedro. Pode ser intrépido, pode ser sanguíneo, mas não deixa a batata assar. Aleluia. Pastor, está falando de... Meu amigo, falei, está falado. Não deixa o negócio fundir. Pedro, então olha para Simão, o mágico, e diz: olha, teu coração, eu vejo que você está cheio de amargura. Dentro, o Espírito revela dentro. E olha que Pedro foi bonzinho desta vez, porque me lembro uma certa feita que ele falou com Ananias e Safira. E hoje Ananias e Safira já não existem mais, morreram. Vejo que teu coração está cheio de amargura, preso pelo pecado. Pedro exortou, e exortação também faz parte do Evangelho de Jesus Cristo. A palavra edifica, exorta e ensina, instrui. Toda a palavra é divinamente proveitosa para instruir, redarguar e ensinar e exortar. Invista nos ensinos, diz Paulo a Timóteo.
Pedro falou a verdade, sofreu, acabou a carreira, mas guardou a fé genuína. E Simão tremeu, mas Pedro ainda disse com amor no coração: arrependa-te, ore a Deus, talvez assim haja esperança. O Espírito Santo habitava em Pedro e revela o estado de Simão. Não use a bênção que Deus lhe proporcionou para proveito próprio. Está me ouvindo? Não se deixe levar. Você foi escolhido a dedo por Deus. Não queira estar do lado da multidão. Não creia nela. Creia no Deus que você serve. O evangelho puro, meu amado, que eu conheço, é que traz graça, amor, liberdade, e que Deus te ama. Embora Deus te amando e você tenha graça, pare de viver como antes. Caminhe para o rumo da santificação. Abandone suas velhas práticas e viva segundo o Espírito. E ele ainda diz: pecamos, pois, mesmo estando debaixo da graça? Paulo exorta de maneira nenhuma. Exortado por Pedro, Simão poderá ser melhor. Quanto tempo você está dentro da igreja se auto-sabotando, vivendo enganosamente, preso? É hora, meu amado. É hora. Aleluia. Quando a gente vê uma pessoa que creu e batizou, normalmente nós temos a concepção: é crente, é cristão. Precisamos, com certeza, estar com candeias acesas e lombos cingidos, e buscando verdadeiramente qual a vontade do Senhor em nós. Deus é de promessa, sim. Claro que sim. Mas também é um Deus que transforma, muda. Que Deus os abençoe. Que você receba esta palavra, pois o tempo já me diz basta. Tinha algo para falar a mais, mas o Espírito diz-me basta. E a graça de Deus me basta. Que Deus os abençoe e até segunda-feira, se Deus assim nos permitir.